Informação e muita música. www.radioitaliana.com.br. A Itália no Brasil via internet. Bom, na Rádio Italiana nós estamos recebendo mais uma vez, com muita satisfação, o nosso colaborador, o professor Orlando Fedeli, que é presidente da Associação Cultural Monfort. Um dos assuntos que os ouvintes pediram para que o senhor abordasse foi a Inquisição. A Inquisição foi feita exatamente contra os cátaros, porque os cátaros eram uma heresia maniqueia, gnóstica, que se difundiu por toda a Europa na Idade Média. Então ela dominou todas as estradas de comércio. Então, a estrada que vem desde o Oriente, desde a Armênia, em linha reta, quase paralela ao Equador, até Santiago de Compostela, o caminho de Santiago. Passando da Armênia pela Turquia, para a Bulgária, os búlgaros, eram cátaros, eram maniqueus. Depois, na Croácia, na Eslovênia, os bogomilas, depois os patarinos na Itália, em Sirmione del Garda. Se tu vai lá, você vai ver lá, tem o Castello di Desenzano, que era um centro dos cátaros no norte da Itália. Depois dominou toda a península italiana. Os gibelinos do Dante eram todos cátaros. Depois passou para o sul da França com o nome cátaro, passou para a Espanha com o nome cátaro também, no Aragão, e passou depois, por meio dos trovadores, até Portugal, de Dom Dinis. Bom, para os ouvintes que não conhecem, professor Orlando Fedeli, eu gostaria que o senhor explicasse o que são os cátaros. Cátaro quer dizer puro, em grego, cataroi. Outros dão outra origem para a palavra, mas provavelmente quer dizer puro, porque eles eram contra o casamento. O casamento era uma coisa condenável, e mais que o casamento, a procriação. Toda mulher grávida estava possessa do diabo, devia ser morta. Então matavam-se as mulheres, uma mulher grávida, facadas no ventre para matar também a criança. Porque uma criança que nascia era uma nova prisão para a divindade. Então precisava acabar a humanidade. Então eles proibiam o casamento e a procriação, mais ou menos que nem hoje, né? E eles não conheciam a pílula. E queriam também que quando chegasse a um certo nível de perfeição cátara, que a pessoa se matasse. Então praticavam suicídio ritual. Ficavam sem comer, fechavam-se num quarto, não podiam usar faca para se matar, nem a corda, nem um objeto material, porque a matéria não prestava. Então tinham que morrer de inanição. Consta que vários românticos fizeram isso, porque os românticos eram sucessores dos cátaros. Os cátaros dominaram bastante, principalmente o clero no sul da França. E eles eram habilíssimos em enganar os católicos. Então, para não serem enganados, eles sempre lidavam mutuamente com nomes católicos. Você é o credo, ele é o evangelho, ela é a escritura, ela é a doutrina católica. Então, quando o inquisidor perguntava, você crê no credo? Creio. Crê nessa escritura? Creio. Que era o nome de apelido, código dos próprios membros do catarismo. Então, era muito difícil. O povo, quando chegavam a ver nas aldeias assassinatos de moças grávidas, e eram muitos, o povo pegava os assassinos e massacrava. Então, a igreja, para evitar esses crimes, fez um tribunal para não permitir mais massacres. Então, havia um processo jurídico muito cauteloso e cuidadoso para impedir que fossem feitos massacres sem julgamento. Está claro? A Inquisição foi feita, então, para impedir massacres. Está claro? Que o povo fazia justiça pelas próprias mãos, o que é proibido pela lei de Deus. A Inquisição, ela era um tribunal técnico. A ideia é dizer se uma pessoa tinha doutrinas cátaros que tinham produzido crimes, inclusive de assassinato. A Inquisição tinha várias fases. A primeira fase era anunciada uma cerimônia, o Auto de Fé, onde o povo todo era convidado para cantar o credo. Depois tinha a fase do perdão. Durante 20 dias, um mês, quem se apresentasse como sendo difusor de catarismo estava perdoado. Depois tinha a fase de inquirição, em que era proibida a tortura. Nenhuma tortura, nenhuma confissão sobre tortura valia. Naquele tempo na Europa, todos os tribunais usavam tortura, que não havia métodos modernos de inquirição. A Inquisição foi a primeira a proibir a tortura, em que confissão sobre tortura inválida. Houve tortura? Houve abuso? Certamente deve ter havido, mas para ter informações, não. Nunca a pessoa podia ser torturada, mas melhor, e nunca podia produzir sangue. Sempre tinha que ter assistência médica. A pessoa, confessando-se culpada em qualquer fase do processo, estava perdoada. Sempre. Então,
passando para a sua pergunta, milhões de mortos. Uma vez me perguntei quantos foram mortos em Toulouse durante 100 anos. Toulouse era o centro do catarismo. 3 milhões. Mas Toulouse não tinha 300 mil habitantes. Quer dizer, é fácil matar assim as pencas, tá claro? Em 100 anos de Inquisição em Toulouse, 100 anos, no centro da Inquisição, no centro do catarismo, foram mortas 42 pessoas. Na Itália, quantos foram mortos pela Inquisição? Nessuno. Ninguém foi morto na Itália pela Inquisição. Tá? Pelos feiticeiros a partir do século XVI. Nunca teve casos desses, tá certo? Houve casos de morte, sim, mas por razões bem outras graves, não? Tá certo? Mas a Inquisição, na Itália, não matou nenhum feiticeiro. Os Benandanti, nunca um deles foi morto. A Inquisição tinha penas de todos os tipos. Eu repito, as caciques da Inquisição, os caciques que temos hoje no confessionário. Rezar Ave Maria, acender uma vela para Nossa Senhora, ir visitar um santuário, fazer uma novena, fazer um retiro, tá certo? Às vezes fazer uma peregrinação até Aparecida, naquele tempo até Jerusalém, muitas vezes. Às vezes era prisão, e às vezes, muito rara, a morte. A Inquisição não gostava de matar, porque era uma prova do fracasso. Porque se explicar para a pessoa de todas as maneiras que ela estava errada. E se a pessoa se mantinha errada na fé e devia ser executada por ter provocado crimes hediondos, isso era um prejuízo grande, porque os hereges passavam a apresentar aquilo como mártir. E era uma propaganda para os hereges. Então, a Inquisição evitava condenar a morte. Em geral, eram condenados os padres, porque quem faz cadeiras erradas são marceneiros errados. Quem faz roupas tortas são alfaiates maus. Quem faz teologia errada são padres errados. Então, grandes vítimas da Inquisição eram os padres. Na Inquisição, para você ver, o que era condenado à prisão durante longo tempo, ele podia pedir licença para cuidar dos pais doentes. Saía, depois voltava. Ou então podia pedir um descanso. Então tinha umas férias na prisão. E saía, depois voltava. Quer dizer, isso é uma palhaçada o que ensinam hoje. Criou-se como chama essas coisas que põem no campo para afugentar um espantalho. Criou-se um espantalho. Inquisição, você falou na Inquisição. Então, se eu sou favorável à Inquisição, eu sou visto como um monstro horroroso. Muito bem, nós gostaríamos muito de agradecer, professor Orlando Fedeli, mais uma vez, a sua participação aqui na Rádio Italiana. Evidentemente, temos muitos outros temas para abordar e esperamos o senhor em breve aqui na nossa programação, tá certo? Nós conversamos mais uma vez com o professor Orlando Fedeli, que é presidente da Associação Cultural Montfort. Dúvidas, sugestões, críticas, vocês devem enviar para o nosso e-mail contato@radioitaliana.com.br. Rádio Italiana. Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.